Antes de mais nada, eu queria agradecer pelo convite, a Serafim, a Guilherme, a Rosa Filmes, e parabenizá-los pelo evento, que eu acho que tem uma importância fundamental, né? Não só para a gente aqui na UFRB, mas para o campo do pensamento do documentário de uma maneira geral. Então, a minha fala, que eu queria tratar aqui, é uma fala que está centrada na... Enfim, é uma pequena contribuição à reflexão que o seminário está construindo, né, de maneira muito rigorosa. Eu não estava lá, mas acompanhei pelo Facebook as postagens em tempo real. E eu acho que é uma pequena contribuição a essa reflexão rigorosa que o seminário está construindo, e a minha contribuição vai ser centrada na questão da fala, no aspecto da fala, da palavra falada, né? Minha proposta é pensar esse aspecto sonoro, a linguagem oral, ou a fala, e a fala do mundo, como elemento que marcou profundamente os rumos estéticos e políticos que o documentário tomou a partir da década de 60. Minha suposição é que a capacidade de capturar as falas do mundo e oferecer para elas um lugar de escuta privilegiado faz do documentário um instrumento de tomada de palavra. Então, minha reflexão se propõe a pensar a palavra falada no documentário na medida em que ela o torna, na medida em que a palavra falada torna o documentário um instrumento de tomada de palavra. E aí eu devo explicar um pouco o que eu estou chamando de tomada de palavra, e, na verdade, não sou eu que estou chamando. Esse é um conceito do antropólogo, historiador e filósofo Michel de Certeau, e, segundo ele, a tomada de palavra pode ser entendida como um movimento que corresponde à capacidade, à construção de condições para a constituição de uma linguagem própria, a organização política de uma comunidade minoritária para fundar ou refundar sua identidade cultural. Então, eu acho muito oportuno essa ideia, esse conceito de tomada de palavra, porque ele permite pensar a fala no documentário, não apenas na sua acepção técnica ou estética, e mesmo ética, mas, sobretudo, política, e vinculada à questão das políticas das identidades, né? E eu acho que isso, para a gente aqui na UFRB, é uma questão cara, e se a gente pensar nesse momento atual, né, a gente está na Semana da Consciência Negra, se a gente olha no Facebook, todo mundo virou Guarani, Kaiowá, e isso está vinculado a uma política da identidade que ainda é muito cara e que está ligada à garantia de sobrevivência inclusiva e sobrevivência mesmo de alguns povos. Então, é nesse sentido que minha fala vai se direcionar um pouco. E eu, para pensar o documentário a partir da fala, da palavra falada, e o documentário como instrumento de tomada de palavra, eu escolhi tratar de um realizador específico, que para o qual a palavra falada, a oralidade, bem como a questão identitária, estão no centro da sua realização cinematográfica, que é o canadense Pierre Perrault. Vou aproveitar um pouco das reflexões que a gente construiu, Márcio Freire, professor da Unicamp, que está aqui presente, construiu também, participou desse momento do colóquio Pierre Perrault, que aconteceu no Rio de Janeiro, em maio desse ano, para pensar esse aspecto da fala, porque me parece que Perrault é um cineasta fundador, que é muito pouco dessa imbricação da relação da fala com a questão da política da identidade, e ele é muito pouco conhecido entre nós, embora ele seja reconhecido e considerado por muitos pesquisadores como um dos realizadores de referência da história do documentário. A filmografia de Perrault nasce junto com o cinema direto e com o cinema verdade, e emerge nesse momento muito particular da história do documentário e das técnicas, que é o momento do aparecimento do conjunto chamado conjunto sincrônico leve, ou o som direto e a câmera portátil. E ele propôs uma apropriação desse conjunto, dessa técnica nova, muito particular,
que fica, a defesa de Marx era um pouco essa, né? Era entre o direto e o verdade, que são os dois movimentos conhecidos da gente, né? A gente conhece bem o cinema direto, o cinema verdade, graças à contribuição de Marcos Freire, né, de Silvio Darin, dos livros, dos pensamentos que eles construíram, mas a gente conhece pouco Pierre Perrault. E o que eu acho interessante é justamente que o cinema dele acontece no momento em que o documentário adere majoritariamente a essa virada da técnica leve sincrônica, mas que também é um momento importante para a história do Canadá, né, no momento em que Perrault está começando a fazer cinema, que é um momento dos movimentos de afirmação e independência do Quebec, que é a província onde ele né, mora e onde ele nasce, enfim. Então, Perrault, que era escritor, advogado, então era um homem de letras, mas de letras, né, da letra culta, enfim, ele faz programas radiofônicos, e isso é bastante importante, né? Acho que, como Vertov, ele vem do rádio, e isso é bastante importante para pensar também a maneira como ele começa a fazer cinema. E, ao mesmo tempo, ele é alguém ligado aos movimentos de afirmação identitária do Quebec. Talvez valha a pena fazer uma breve explicação, um pouco assim, né, desse contexto geopolítico do Canadá, embora eu não seja nem um pouco especialista nisso, mas o Canadá é composto por províncias majoritariamente anglófonas, né, de descendentes de ingleses, e o Quebec é a única província que é francófona, e, portanto, ela vivia pressões desagregadoras da parte hegemônica anglófona, né, pressões econômicas, políticas, e que incluíam a ameaça da perda do francês como língua oficial. Então, nesse momento, né, na década de 60, ao mesmo tempo que o cinema direto, ou conjunto, né, do sincrônico leve aparece, há também no Canadá uma luta pela afirmação, uma luta política identitária pela afirmação do Quebec, inclusive pela autonomia do Quebec, da qual Perrault faz parte. Então, nessa luta, justamente, a língua, né, o francês, é um instrumento importante, mas não só a língua escrita, mas, sobretudo, também a fala, né, porque a fala tem a marca específica do Canadá, a apropriação do francês, né, francês no Canadá. Então, ela marca a fala, a oralidade, é um elemento justamente importante nessa luta, porque ela é uma marca, ela é um elemento de demarcação da diferença cultural do Canadá. E aí é justamente nesse momento em que esses dois movimentos se encontram que Perrault funda o seu cinema, um cinema que tem a fala como lugar e gesto de resistência. E é um tipo de cinema que, portanto, que só poderia ser possível no domínio do som direto, ou seja, o som captado em campo, no ato da filmagem, em sincronia com a imagem. Então, a gente vê aqui, técnica e política apresentam-se unidas na fundação desse cinema, e essa articulação tem um notável desdobramento estético, e eu acho que esse desdobramento pode ser ainda pensado hoje, né, e pode ajudar a gente a refletir um pouco sobre o lugar da fala, num momento que me parece, a gente pode até discutir isso, que as abordagens documentais centradas na palavra falada sofreram um certo desgaste, né? Desgaste anunciado por Jean-Claude Bernardet há alguns anos, inclusive, para o qual talvez Coutinho seja a única exceção, né? Pontuada pelo próprio Bernardet. E aí eu queria mostrar um fragmentinho do primeiro filme de Pierre Perrault, que se chama Para que o Mundo Prossiga. Só para que a gente veja do que eu estou falando, né? C'est la Lune qui a été évitée, ils n'ont pas la Terre. Maintenant, la Lune, c'est elle qui fait pousser l'arbre sur la Terre. C'est elle qui crée les ailants. C'est elle qui croise les arbres. C'est elle qui croise les animaux. C'est elle qui croise le monde. C'est elle qui, autrement dit, c'est la nourriture de la Terre. La nourriture de la Terre. Mais non, pas, c'est pas un dicton, c'est réel depuis Et au nord, toute marche avec la Lune. Dans la nature, toute marche avec la Lune. Bom, ele termina a fala a tradução
talvez não dê conta, né, a legenda, e isso é interessante para a gente notar justamente como é uma questão da oralidade, como ela é forte, e esse conteúdo dela é intraduzível. Né? É isso que ele fala no final, assim, em matéria da natureza, tudo anda com a lua, tudo caminha com a lua, nos negócios da natureza. E aqui isso revela tanto uma situação de fala, que é a situação privilegiada, né, para Perrault, e que a palavra falada, a fala está no centro, né, é o registro pelo gravador de áudio, que é central, né, ele constrói a sua encenação, a sua mise-en-scène a partir do registro da fala. E aí Michel Marie vai dizer, por exemplo, que é por isso que Perrault reinventa o cinema falado em 1963, porque sua herança não vem do cinema mudo, da mise-en-scène do cinema mudo, mas sim do rádio, né, da mise-en-scène radiofônica. E aí a gente pode dizer mise-en-palavra, né, mise-en-fala, e o que ele busca é justamente a captação dessa palavra bruta, livre, né, e que tem um caráter idiosincrático, né, uma textura, um timbre, uma elocução, uma marca dialetal própria. E é por isso que esse personagem vira um personagem emblemático, esse que fala no final, em matéria de natureza, tudo anda com a lua, e porque ele tem essas elocuções que são esfuziantes e que são super poéticas. Ele parece um personagem de Guimarães Rosa, em alguma medida, e é dele, por exemplo, é de uma fala dele que surge o título do filme, Para que o Mundo Prossiga. Né? Ele está falando, no momento, justamente do que o filme trata, que é de uma pesca ao mar suíno, que é uma espécie de boto branco raro, que tem lá nesse lugar gelado do Canadá, que se chama Île aux Coudres, que é onde Perrault filma os 3 primeiros filmes documentários, depois de ter passado 10 anos em contato com os moradores. Então, ele propõe justamente uma pesca ao mar suíno. E o Grand Louis, que é esse personagem, o Hervé, ele vai dizer isso. A gente vai retomar a pesca, a gente retomou essa pesca para que o mundo prossiga. E essa fala é dita no meio de uma conversa, né, bebendo um conhaque, como se fosse uma fala do cotidiano. É uma fala absolutamente poética, que é capturada, né, nesse momento vivo e muito banal ao mesmo tempo. Então, é isso que ele procura, Perrault, né, esses personagens que são, no final das contas, seres de palavra, seres de fala. Né, são personagens escolhidos pela sua capacidade de falar. E, ao mesmo tempo, que ele encontra nesse lugar, que é a Île aux Coudres, que é o lugar onde chegou Jacques Cartier, talvez o nosso Porto Seguro aqui no Brasil, né? O lugar onde chegou Cabral, lá é a Île aux Coudres, o lugar onde chegou Jacques Cartier, que é o descobridor do hemisfério norte. Né? Então, Jacques Cartier chega lá na Île aux Coudres, que é um lugar, né, de mitologia fundadora para o Canadá, e ele justamente passa 10 anos e o que ele encontra é, de um lado, essas pessoas com uma fala altamente particular, capaz de demarcar uma diferença e de nomear um território, e, por outro lado, o que ele vai chamar, a expressão é dele, eu cito, os silêncios a serem preenchidos, porque é uma comunidade, né, um modo de falar, e mais do que um modo de falar que reflete um modo de pensamento, e essas duas coisas se exprimem juntas, né? Há um pensamento e um falar que aparecem juntos, que não tinham lugar de escuta, silenciados, né? Que não faziam parte do universo imaginário do Canadá. Então, ao mesmo tempo que você tem esses seres de palavra, de fala, com uma fala extremamente rica, né? que contém um saber próprio e um modo de falar esse saber também próprio, tem ali uns silêncios a serem preenchidos. Então, a palavra falada aparece aqui como um ato de fala, ou seja, uma enunciação, né, que tem uma maneira própria de expressar um saber e que é capaz de fundar uma coletividade. Então, é por isso, porque a fala é entendida como ato, como ação, que não é o gravador do rádio, mas o cinema, e o cinema direto, que pode restituí-la. Né? Então, aí, eu acho que a gente chega no que eu acho que é mais essencial em Perrault. Não bastou ele encontrar esses personagens e seres de fala, mas ele precisou também construir um modo de encenação e um dispositivo documental que pudesse liberar essa fala. Né? Então, logo nesse primeiro documentário, ele se dá conta que é preciso criar um dispositivo que a fala seja recuperada na vida, no transcorrer da vida,
né? E uma fala viva. Então, ele tem essa ideia de sugerir a retomada dessa pesca ao marçuíno, que é uma pesca tradicional, artesanal, que tinha sido praticada durante séculos e que tinha sido abandonada há 40 anos. Então, ele sugere essa retomada e os moradores aderem imediatamente, com muito entusiasmo, e começam retomam a pesca. Vou falar rapidinho só o que... Só um trecho que ele fala, Perrault fala, né? Ele dá esse depoimento a Guy Gauthier. Ele fala assim, para dizer como ele teve ideia de propor essa pesca ao marçuíno. Um diálogo vivido deve ser extraído da própria substância dos personagens. E só é possível na medida em que ele se dispõe a se posicionar uns contra os outros e contra um terceiro. Ou seja, é preciso uma fermentação. Eu me inquietava com um diálogo puramente especulativo, em que os participantes se mantivessem em suas posições, recusando-se ao duelo, à arma branca, nada mudando em suas vidas. Mas eu pensava em outra possibilidade, um diálogo que fizesse avançar a ação. Mas era preciso encontrar essa ação. Eu não queria uma ação para o microfone e a câmera, um jogo de cineastas, mas uma ação viva, possível, desejada pelos atores, independentemente da câmera. Desencadear essa ação, fazer com que os acontecimentos se produzissem diante de mim e não para mim, e eu teria não uma narrativa, mas um ato, não um testemunho, mas a própria vida. Foi assim que me veio a ideia da pesca ao marçuíno. E aí, justamente, o filme faz renascer essa experiência que, como Oli diz, que é duplamente perdida, perdida porque não é mais realizada, em primeiro lugar, e duplamente, em segundo lugar, porque nunca foi filmada. Então, o filme recupera e reapropria essa pesca, mas para recolocá-la à disposição do presente, né? E aí, eu queria mostrar um pedacinho mais do filme, para a gente ver. Qui donne la plus de pension à l'homme. C'est la perte la plus bête qui peut se faire. C'est les mêmes sauvages qui sont à part double sang à place matin. C'est les mêmes sauvages. Le fond. Là où elle n'a pas fait la même chose que le sauvage a fait la première fois. À Gare, il y a même chose, on fait la même chose que le sauvage a fait la première fois. D'où ça vient? C'est les sauvages. Parce que quand les premiers colons sont arrivés ici, il y avait des traces de cette pêche-là. Et tout ce que nous pouvons savoir. Les ont été préparés dans l'hiver, rendus au printemps dans le mois de mars. Le maître a demandé à quelques intéressés sur ce pouvoir d'aller voir à la trace de la mer. Le maître est en connaissance qualité. Mais nous, et des pareils comme moi, on ne savait pas partout comment se pouvait trouver ça. Donc, on s'est arrêté sur la battue. Sur les battues à la tête de l'île, lorsque le maître nous a conduits. Et puis là, on a trouvé la trace de la pêche par les chicots que nos ancêtres avaient plantés. L'automne, la pêche reste tendue. La glace l'hiver ramble les battures et à cause de toutes ces parties-là. Mais le bout reste planté dans le sol. On l'a vu, d'autres. Tiens, tu l'as pas vu. On l'a vu. On l'a convaincu. C'est des génies. Ah oui. C'est des génies qui se posent.
essa fala no final que eu acho muito interessante, né? Eles encontram, eu não sei se deu para entender, a pesca é feita com hastes que são enfincados na areia. Quando a maré sobe, né, aí o peixe fica, o marsuíno, o boto fica preso, e aí no gelo, essas hastes, quando chega o inverno, essa pesca acontece na primavera, quando chega o inverno, as hastes são quebradas pelo gelo, mas ficam fincadas, continuam fincadas na terra. E aí, o tempo todo no filme, eles estão falando isso. Eles vão retomar a pesca para preservar os traços da pesca. E a gente pensa todo o tempo inteiro disso numa acepção metafórica, né? Os traços, nesse discurso da transmissão. Os traços do passado, a gente precisa retomar os traços, manter os traços para a próxima geração, por isso que o nome é Para que o Mundo Prossiga. Mas aqui a gente vê a literalidade de um discurso, e a gente vê como a palavra ganha vida, né? A palavra retoma a literalidade, o traço é justamente o traço que é a estaca fincada que ele reencontra. E ele fala essa coisa que é tão bonita, né? Que eu traduziria de outra forma na legenda, que assim, aqui são gênios, a gente encontrou os traços dos gênios do passado, e o outro diz, então nós somos gênios também. Ele fala, são gênios que se religam, né? E aí, justamente, a ação da pesca é uma maneira de religar duas temporalidades, o mundo do passado com o mundo do presente, mas não para destituir, talvez como faça Flaherty, né, os traços desse presente no passado, ou para apagar as marcas do tempo, mas justamente para reconstruí-las, né? Ele mostra exatamente a pesca, reencena a pesca, mas numa atualidade, e essa atualidade, o que importa é a maneira como essa relação com o passado é expressa na fala. O que interessa ao filme não é dizer exatamente como era a pesca, não é dar conta e retomar a tradição na sua integralidade, na sua integridade, mas é justamente mostrar a maneira como essas pessoas falam esse saber e a herança desse mundo passado nessa fala, nessa expressão desse saber tradicional. E aí, para Perrault, é a palavra falada que é esse rastro, que é esse traço, né? A pista deixada pelos ancestrais, que pode religar os gênios do passado e do futuro. E essa é através dessas falas, dessas palavras faladas, que são emprenhadas de um modo de vida em vias de apagamento, que o cineasta, é através dessas falas que o cineasta reencontra-se com uma identidade e que, ao mesmo tempo, é urdida e defendida pelos próprios atos de fala que o filme mesmo provoca. Não sei se ficou muito claro isso, né? Mas é como se essa identidade também não estivesse lá para ser encontrada, ela é justamente reencontrada a partir desses atos de fala que o filme provoca. Então, o filme tem uma ação performativa, nesse caso, né? E é nesse sentido que a gente pode, talvez, considerar o documentário, esse especificamente, como instrumento de tomada de palavra, né? Ele não só constitui um espaço de escuta de uma fala silenciada, mas ainda ele é provocador de uma fala que se reconecta com sua herança, com sua tradição, com o passado, que pode ressignificar e dar sentido ao presente. E aí, o lugar central que a fala ocupa na luta, e a língua ocupa numa luta política pela afirmação identitária, reflete também na concepção de um cinema documental que engendra procedimentos singulares. Então, aí, só para repensar o modo de fazer de Perrault, ele passa anos, e aí não é 2 ou 1, são 10 anos vivendo com esses ilhéus, né, conversando com eles, e também então, é a conversa com eles que está na origem do filme, mas depois a montagem também é toda feita a partir da fala. Ele transcreve todas as falas do filme e ele monta a partir dessas transcrições, né? A imagem vem se encontrar com a fala depois. Mas isso, para mim, esse modo de montagem não é simplesmente para controlar um discurso e controlar a imagem, mas é justamente um tipo de montagem que excomunga uma escuta distraída e flutuante, né? Ele demanda uma escuta que apela à faculdade de análise e dedução, né? Em contraposição com a distração emocional da música. Então, e aí isso está no cerne também de uma defesa de Perrault muito vigorosa do documentário em contraposição ao cinema ficcional. Então, para finalizar, que eu acho que já está chegando na minha hora, né? Eu queria só mostrar 3 trechos
curtos, e a gente pode até encurtá-los, de um filme brasileiro recente, Terra Deu, Terra Come, dirigido por Rodrigo Siqueira, em parceria com Pedro de Alexina, que é o personagem principal do filme. É um filme que se passa no quartel de Indaiá, uma comunidade quilombola mineira, e justamente a gente vê aí como é atual essa maneira de projeção da palavra falada e da invenção de um dispositivo que dê conta da vida dessa palavra, dessa fala. E eu acho muito interessante ver como esse filme brasileiro recente de uma comunidade quilombola se reconecta com um filme da década de 60, feito por Perron, no Canadá. E depois a gente pode falar disso, no momento em que fazer essa captura da fala, no momento da ação, demandava um investimento técnico grande, né? Perron é cineasta do ANF, né? Instituto Nacional do Filme do Canadá, e é ali no ANF que as técnicas de captação de som direto, sincrônico e as câmeras portáteis são desenvolvidas. Então, ele trabalha, por exemplo, nesse filme, ele é co-dirigido por Michel Bourreau, que é o cinegrafista de Crônica de um Verão, por exemplo. Então, eles estão envolvidos num processo de invenção técnica também, além de uma questão política. Mas queria ver ele aí, né? Aí no tempo que Cristo mais São Pedro andava pelo mundo, São Pedro entrou numa casa, viu uma velha com um velho, tudo de arrastando. Então, se São Pedro falou com Cristo, já que velho, estou precisando me matar esse, como é que fica desse jeito? Já está arrastando. Aí Cristo falou para São Pedro, não vou matar ele assim não. Eu vou combinar. Eu sei o que eu vou fazer. Aí Cristo arrumou a morte e chamou ela. E explicou para ela que ela que não matasse os velhos tudo não. Que os velhos era para dar conselho novo. Lá uma vez no encontro, ela assaltava, matava um velho, mas deixava sempre o velho para ensinar o moço a viver no mundo. Morreu, mas não foi amigo, não. Para entrar, não foi, não. Vocês viram, ó. Tem algum remédio ali para jogar fora. É porque mesmo chegou, o dia chegado mesmo. Mas faca de prato não foi, morreu amigo, não. Não fica triste, mas o que eu vou fazer? Deus chamou, né? Ele está enchendo, Deus queira até amanhã, hein? É perigoso amanhã ele tacar a pipa aí, ó. Vai ficar pesado para carregar. Será que ele acabou mesmo? Tem que olhar. Para lá, filho, está morto. O Kumbaruai tem tempo, ei! Bom, eram só esses trechinhos, vou deixar e vou explicar um pouco. Esse personagem principal, Pedro de Alexina, pode baixar um pouquinho? Ele que depois vira co-diretor do filme. Ele justamente é encontrado e vem participar do filme por conta de ser um dos últimos cantadores de vissungos, que são essas músicas em dialeto benguela, ou língua benguela, que são cantadas para conduzir os enterros dos mortos, né? E elas não são mais cantadas, e o próprio Pedro de Alexina diz: eu gostaria de ser enterrado assim, com essas cantigas, mas eu não vou ser, porque não acha mais quem cante, não acha mais quem sabe cantar, e os moços não querem saber mais, porque só querem saber de rádio e essas coisas. E aí o filme provoca que ele faça essa encenação. Isso é uma encenação, na verdade, isso não é um defunto, é uma bananeira que está sendo enterrada, e o incrível é que, justamente para recuperar, ou para perpetuar a memória desse vissungo, né,
que, por sua vez, é um dado que demarca a diferença cultural dessa terra, que permite que se chame ela de quilombo, de quilombola, o filme precisa provocar um acontecimento, né, para que essa fala se libere. E é a mesma coisa que a gente vê como dado, né? E aqui a encenação ganha um caráter ficcional mais pronunciado, né? E essa ambiguidade em relação a essa encenação tem muito a ver também com a maneira, eu acho, a minha exposição, como a matriz cultural dos africanos escravizados que vieram ao Brasil, para se manter, precisou também de muitos dados e elementos de ambiguidade, de disfarce, de camuflagem, que estão presentes na maneira como essa encenação da tradição retorna nesse filme. E aí a gente vê como que importante é a fala. A gente não consegue perceber na fala traduzida, né, no filme canadense, mas aqui é uma fala absolutamente própria, particular, com uma entonação, com uma textura, né, com marcas dialetais. E o filme vive, né, o filme existe, há filme porque há um lugar para essa fala, e não é à toa que ele começa nessa tela negra com a fala só, né? Acho que é isso. A gente pode conversar depois, se for o caso. Obrigada. Obrigado, professora Amaranta. Eu passo agora a palavra ao professor Guilherme Maia. Aqui tem esse. Era esse que ela tá. É bom, boa tarde, bom dia, né? Não é de tarde ainda, eu estou meio desorientado por conta da organização desse evento, tal, que eu estou compartilhando aqui com o professor Serafim. A minha fala vai ser sobre um outro assunto, vai ser sobre a música, mas eu queria partir aqui de algumas coisas que eu ouvi da Amaranta, principalmente desse final e principalmente desse filme, do canto da fala desse homem, né? A musicalidade presente na fala dele, e como, de uma maneira geral, a gente é muito centrado no conteúdo da fala, e essa propriedade, essa musicalidade que existe na fala dele, e que é uma coisa que eu, que venho aqui para a cidade de Cachoeira trabalhar aqui, e mesmo vindo do Rio para Salvador, toda vez que a gente muda de lugar, acho que a gente está no nosso lugar, a gente não percebe direito esse canto da fala, né? Mas quando a gente vai para um outro lugar, o modo de falar do local, né, ele tem um encanto, né, um encanto próprio que chama a nossa atenção. A minha, particularmente, chama muito, né? Eu fico um pouco fascinado com isso, e eu vejo um pouco isso reverberar até no eu estou falando um pouco isso para os alunos. Eu vejo esse canto, essa propriedade, essa musicalidade que existe na fala. Eu acho que o Hermeto Pascoal enlouqueceria com isso, para querer harmonizar tudo, né, fazer uma composição com cada canto desses que a gente escuta aqui. Isso é uma coisa que pode ser mais bem explorada. Eu estou falando no sentido plástico mesmo. Não é que isso interdite o conteúdo, o cognitivo, não. Mas é porque existe uma musicalidade muito interessante aqui em Cachoeira, por exemplo, que é diferente do canto da fala de Salvador. Quando você conversa com gente nascida, criada aqui, que sempre morou aqui, você percebe isso. Bom, eu vou tentar. Eu estou aqui, na verdade, substituindo um outro palestrante que não pôde vir, que é o Léo Ganderman, que viria falar sobre o processo de criação de música para documentário. E eu o convidei, inclusive, nós o convidamos, por conta da música que ele fez para um filme chamado Moacir Arte Bruta. Vocês já assistiram? Assistiu? Eu acho a música desse filme muito feliz, muito bem construída, como ela cola com o personagem, como ela adere ao protagonista, enfim, ele falaria sobre isso. Eu tenho alguma experiência de trabalhar com música para documentário, mas, normalmente, o que chega à minha mão são documentários bastante clássicos, no sentido, clássicos não no sentido gersoniano, mas aquele, o documentário mais clássico, mais tradicional que a gente vê, que normalmente são baseados, que hoje em dia a gente pode chamar de clássico, né? Base talking heads, falando entrevistas e digressões, mostrações, misturando entrevista e mostração da coisa. E é interessante, qual é a demanda? Quando os diretores se aproximam de você, querem uma música, o que eles querem normalmente? Abertura, finais, transições e música nas digressões, música quando para a fala. Né? O espaço da música raramente é concomitante à fala.
né? Normalmente, eles querem nesses espaços, essa é a demanda. Quando ele, digamos que eu esteja fazendo uma música sobre um determinado... Parece que tem uma espécie de horror ao silêncio, às vezes, né? Acabou a fala, você vai mostrar a pessoa, digamos, o próprio Moacir Artibruta, acabou a fala dele, ele falou alguma coisa, inclusive esse personagem, você conhece esse filme? O personagem ele tem uma fala, está toda dublada, porque a fala é completamente ininteligível, você não entende nada do que ele está falando. Ele tem deficiência mental e tem uns problemas de elocução mesmo. Então, toda a fala dele é toda plástica. A legenda é que explica o que ele está falando. Enfim, ele fala, ou alguém fala sobre ele, quando interrompe, vai mostrar o trabalho dele, a música entra. Isso é o que normalmente acontece, normalmente é essa demanda. Normalmente os prazos são curtíssimos, os orçamentos, às vezes próximos do inexistente. O cineasta se preocupa com tudo, menos com recursos. O Eduardo Simões pode depois falar aqui qual é o custo de 1 hora de estúdio de qualidade em São Paulo. Aqui em Salvador também, lá em Salvador está bastante caro. Normalmente o orçamento não cobre nem as horas de estúdio necessárias para fazer a mixagem, a higienização, digamos assim, não chegamos nem à mixagem, que dirá para a criação de música. Então, você fica sempre num lugar de optar por soluções baratas, soluções caseiras, produção de música em home studio, que na produção de áudio a gente tem 3 grandes categorias, né? O Professional Studio, o Production Studio e o Home Studio. Home Studio é aquilo que é estúdio caseiro, né? O que muita gente tem hoje, tem o seu computador, tem 2 monitores de referência legais, tem bons softwares, etc., uma interface bacana para fazer a conversão, né? E gerenciar a entrada e saída, e você consegue um áudio bastante razoável dentro de um home studio hoje em dia. O Production Studio já é um pouco mais, trabalha com publicidade, e o Professional é profissional tanto para música quanto para cinema e tal, aí é top. Os de cinema costumam ser salas especialmente planejadas para isso. Só tem um problema. Existe uma diferença. É verdade que, a depender do filme, tem filmes que demandam, né, uma saga intergaláctica, como eu estava falando outro dia para um repórter da tarde, tipo Guerra nas Estrelas, demanda uma qualidade sonora e um tempo de investimento enorme. E outros filmes não, quase não precisam de música. Alguns, na pesquisa aqui que eu fiz aqui em parceria também com os alunos aqui da UFRB, num corpus de 50 filmes, a gente encontrou 2 sem música, os 2 da mesma diretora, Maria Augusta Ramos. Eu estou falando 100% sem música, não tem música em nenhum momento do princípio ao fim do filme. É muito raro. Então, de vez em quando, você consegue resolver isso através de um home studio. A demanda do documentário não é por uma música grandiosa, é por uma música mais sensível. O importante é a escolha, e não a grandiosidade, a qualidade da gravação, essas coisas. Você consegue resolver razoavelmente, até mesmo em algumas espécies de ficção, não somente em documentários. Quer falar um pouco sobre o que... Ok, você recebeu uma demanda para fazer, ou criar música original, ou para fazer a direção musical de um documentário, então você vai partir para aquele momento em que você está diante do infinito e tem que escolher, porque as possibilidades de uso de música a cada momento, a cada instante. Uma vez a gente estava conversando aqui, o Roberto Duarte estava falando, não, porque, na verdade, você vê que somente aquela música naquele lugar poderia funcionar nesse filme. Discordo do Roberto, jamais. Tem milhões de possibilidades, ou infinitas possibilidades a cada instante que podem funcionar bem. O grande problema é esse. Você está como o montador, né? O ponto de corte, o lugar onde você vai cortar, as possibilidades são muito grandes, né? A mesma coisa é a escolha de música, o lugar onde você vai entrar e sair com a música, e que música vai ser posta nesse lugar, você está diante, no eixo dos paradigmas, você está rigorosamente diante de alguma coisa que tende ao infinito, né? E você tem alguma coisa que orienta essas escolhas. Quais são essas escolhas, né? E o que é que as orienta? De uma maneira geral, quando a demanda vem para mim, eu tenho que confessar algumas coisas aqui, né?
elas vêm... Primeiro, que quase todas as decisões são tomadas com a intuição. Não é um processo que necessariamente nasce de um conhecimento teórico sobre o documentário e tal. Normalmente, quem rege, pelo menos no meu caso, nas escolhas que eu faço, é um processo muito intuitivo e muito ligado ao sentimento. Né? Que tipo de sentimento aquilo demanda. Tem alguns outros parâmetros, né? Eu dividi em 3 aqui. Uma dimensão plástica ligada a questões como forma, estrutura e beleza. Né? Jamais algum diretor chegou para mim e pediu: faça aí uma música feia. Eu preciso, no meu documentário, de uma música feia. Eu quero uma música desagradável. É possível, né? É uma possibilidade. Né? Se você pensar bem aquele documentário do Coutinho sobre o lixo, Boca do Lixo. Boca do Lixo, a música do Tim Rescala, é uma música que dificilmente você pode considerar como agradável. Ele pegou aqueles sons, pegou o som direto, né, sons metálicos, e o organizou, mas a estrutura rítmica na qual ele organizou esses sons é agradável de alguma forma. Timbristicamente, ela é dura, ela não é uma música suave, não é uma música agradável aos ouvidos. Dificilmente você chegaria em casa: oba, vou ouvir agora a música desse documentário e botar ela fora do documentário. Isso não existe, né? Não vai acontecer. Mas, de um modo geral, ninguém pede a você uma música feia, desagradável. Porque quando a música entra pelo seu poder de encantar por suas próprias estruturas, por sua beleza. E muito na estruturação do discurso. Né? Ou seja, aberturas, finais, transições, pontuações. Ela entra mais nessa dimensão bastante. E a terceira dimensão, a segunda dimensão, seria ritmo. Né, a música emprestando suas estruturas rítmicas para aquele efeito da dinamogenia. Né? Quando eu pego músicas que têm estruturas rítmicas dançantes, né, quando você escuta inconscientemente, seu corpo responde. Às vezes você não se dá conta, mas está batendo o dedo junto, o pezinho está batendo junto. Às vezes é essa estratégia que é pedida, usar uma dinâmica propulsiva, rítmica propulsiva, né, para fazer esse efeito lá dinamogênico lá na apreciação. E a terceira dimensão é sentimental. Normalmente é para comover. No eixo da parte mais empírica, lá da pesquisa sobre o documentário brasileiro contemporâneo, que eu, enfim, trabalhei agora, num corpus de 50 filmes, é interessante, eu não quero adiantar isso, porque isso é um pouco o trecho conclusivo da minha fala, né? Mas você vai ver, quando você observa os filmes, tendo como foco de interesse a música, você vê uma camada sentimental se revelando em quase todas as obras. Praticamente, são poucos os exemplos de você ver a música entrando e não haver ali, pelo menos a possibilidade, a suposição de que houve uma intenção de comover, no sentido de mover junto as emoções do espectador. Agora vamos falar um pouco sobre isso, sobre esse direito, ou não, da música entrar nos documentários, com essa função, a função de produzir respostas de natureza sentimental e emocional em alguém que está assistindo. No meu estudo de doutorado, eu pude observar, analisando algumas enunciações sobre a música dos filmes, um crescendo de interdições a esse aspecto sentimental da música dos filmes. Eu tirei dos filmes de um modo geral, não somente dos documentários. Eu tirei 2 exemplos aqui, o exemplo de Maurice Joubert e de Robert Bresson. Joubert, no célebre artigo, vou ler um pouquinho aqui para não perder muito tempo. No célebre artigo Music in the Screen, publicado pela primeira vez em Londres no ano de 1938, no livro Footnotes to the Film, percebe-se um modelo de avaliação que pode ser assim resumido. Para Maurice Joubert, que é um compositor, né,
francês, de música para cinema. A música para cinema verdadeiramente artística não deve preencher vazios, não deve comentar a ação, não deve seguir a tradição do melodrama, não deve ocorrer ao mesmo tempo que as vozes ou os sons diegéticos, não deve ser dramática e expressiva, não deve explicar a imagem para nós, não deve conter elementos subjetivos e não deve lutar para ser uma tradução servil dos conteúdos emocionais, dramáticos e poéticos do filme. No entender de Joubert, a arte de compor para cinema está em uma música objetiva, que deve acrescentar ao que vemos na tela uma ressonância completamente diferente do conteúdo da imagem, apoiar o conteúdo plástico com sons impessoais e trazer à luz o ritmo interno da imagem. Ressalta-se de pronto, além do caráter intensamente restritivo do modelo, né, a quantidade de vezes que a palavra não aparece chama a atenção, uma óbvia referência a um valor essencial de divórcio, entre aspas, entre música e imagem, e a prioridade das conexões com o conteúdo plástico e o ritmo da imagem, em rejeição às articulações entre a música e o drama. Robert Bresson, para mim, como eu falei, é um crescendo de interdições que chega ao seu máximo com Bresson. Naquele célebre livro Notas sobre o Cinematógrafo, né, uma série de aforismos e tal, ele condena o limbo artístico todo e qualquer música de pós-produção, acrescentada depois. A música toma todo o espaço e não dá mais valor à imagem a qual ela se junta. Estou citando. Música, ela isola seu filme da vida, do seu filme, música, ela isola seu filme da vida de seu filme, e é um possante modificador e até destruidor do real, como álcool ou droga. Ai, meu Deus, que medo. A primeira vez que eu li essas coisas aqui, eu estava começando, né, a pesquisar essas coisas, eu falei, rapaz, essas pessoas querem me desempregar. Ele não quer que eu trabalhe, não. Ele não quer que eu faça música para filme. Se for jogar por aí, ninguém vai me chamar, meu Deus. Aí, mais falas dele. Quantos filmes remendados pela música? Inunda-se um filme de música, impede-se de ver que não há nada nessas imagens. Para Bresson, a única música possível no cinema é aquela que o espectador vê sendo executada. A música de pós-produção é classificada negativamente como uma música de acompanhamento, apoio ou reforço, que não acrescenta nenhum valor à imagem, isola o filme de sua própria vida e destrói o real. No âmbito do discurso sobre o documentário, tem muitos mais exemplos disso. Eu estou sintetizando aqui no Joubert, que é um dos fundadores. Depois Adorno e Eisler vão falar sobre isso, mais tarde, em 1947 e tal. Mas eu acho que o discurso fundador sobre isso está em Maurice Joubert, é um discurso que reverbera em muitos outros discursos até hoje. Inclusive, nos discursos sobre o documentário, é possível observar algumas recorrências discursivas que apontam para esse mesmo ponto de tensão, que seria a interdição ao sentimento e a interdição à música de pós-produção, que é uma coisa bastante visível no documentário, né? No livro Sound and the Documentary Film, por exemplo, Ken Cameron questiona a existência de uma distinção entre o papel da música, como era antes, né? O Cameron vai questionar uma distinção entre música em filmes ficcionais e documentais. Ele está falando isso lá em 1938. Não é isso? Acho que é um pouquinho adiante. Eu posso checar essa informação aqui na bibliografia depois. Ele fala, nas discussões sobre a música dos filmes, temos aceitado como um dado da realidade que as necessidades do filme documentário são diferentes das do filme comercial, mas ainda não conseguimos demonstrar que as coisas são efetivamente assim. A gente sabe que no veio expositivo da família do documentário, lá, o documentário gressoniano, etc., a música era uma questão fundamental, né? Você não tinha o som direto, era tudo feito na pós-produção, e Alberto Cavalcante trabalhou muito com isso lá, né? A música é uma coisa importantíssima nesses documentários, assim como nos filmes de atualidades, né? Nos newsreel, né? Era fundamental ter a música ali, ela faz parte disso. Quem dá conta muito bem dessa coisa da história da música no documentário, aliás, o único texto que eu achei sobre isso é o Mervyn Cook, no livro Film Music History, História da Música no Cinema, que tem uma capa horrorosa, com o negócio de um tubarão, assim, se você vira a capa, você não compra o livro, mas o livro é muito bom. E que nesse veio expositivo você vê a música
de uma maneira bastante clássica mesmo, ali nos anos 30 e 40, operando para construir sentidos de unidade, continuidade, oferecendo pistas narrativas referenciais de tempo e lugar, principalmente para produzir efeitos subjetivos de natureza sensorial e sentimental no espectador. No início dos anos 60, né, quando chega esse ponto de clivagem, que ela fala como é que é, o sincrônico, o sincrônico leve, né? Isso vai acontecer um ponto de clivagem que vai dar muito valor ao som direto e que, de certa forma, interdita a música. Você pode ver isso na fala do próprio Robert Drew, né, do cinema direto. A gente vai lá. A interpretação, documentários em geral, com muito poucas exceções, são falsos. De certo modo, eles lembram bonecos. Isso é do livro do Darin, né? Darin nos diz, só quem está falando é o Drew, é citado por Darin. Darin nos diz que o que tornava os documentários falsos, na visão de Drew e Leacock, não era somente a encenação, prática corrente no jornalismo audiovisual, mas principalmente a interpretação verbal do comentário, todos sabemos, a música e os ruídos acrescentados para dar mais espessura dramática ao documentário. Ainda segundo Darin, vocês falam Darin ou Darin? Darin. Tá. Para alguns realizadores, a música, dentre outros elementos, é um agente de falsificação da realidade. Essa mesma noção a gente vai encontrar em Russell Lack, em La Musique nel Cine. Ele fala que quando o sujeito do documentário não é a música parece ameaçar a autenticidade dos documentários. Essa tendência de uma ética documental objetiva a gente pode encontrar também no livro da Consuelo Lins, sobre o documentário de Eduardo Coutinho. Eu não vou usar a citação toda. Fala que, pouco a pouco, o Coutinho elimina também qualquer música de pós-produção. Isso é visível no trabalho dele. Você pega Cabra Marcado para Morrer, tem um compositor, Boca do Lixo tem um compositor, e, pouco a pouco, ele vai abrindo mão para construir uma outra poética, né, baseada nas músicas captadas no mundo. E ele fala aqui, Consuelo, citando Coutinho, adicionar uma trilha, ele está falando de música aqui, traduz, segundo Coutinho, a opinião do diretor sobre aquele universo. Conota algo, conduz o público, e eu não quero conotar nada, prefiro a riqueza estética do som direto. Então, existe essa tensão em relação ao uso de música, né? O Bill Nichols vai entrar aqui com um argumento que, de certa forma, põe em xeque essa radicalização em relação a uma relação ontológica da câmera e do gravador com o mundo real, e fala de um realismo psíquico, um realismo psicológico, um realismo emocional. Bill Nichols entende que a prática do documentário permite que a imagem gere uma impressão adequada, não uma garantia de autenticidade total em todos os casos. Abre aspas, assim como na fotografia, o documentário também pode ser modificado, por exemplo, pela adição de música para aumentar a força da história, exatamente como num filme de ficção. Para ele, essa sensação de realismo fotográfico, de revelação do que a vida tem a oferecer quando é filmada com simplicidade e sinceridade, não é de fato uma verdade, é um estilo. Dentro dessa perspectiva, ele trabalha dimensões psicológicas e emocionais de vínculo com a realidade. Abre aspas, realismo psicológico implica a transmissão de estados íntimos dos personagens e atores sociais de maneira plausível e convincente. Ansiedade, felicidade, raiva, êxtase podem ser retratados e transmitidos realisticamente. Consideramos realística a representação desses estados quando sentimos que a vida interior de um personagem foi transmitida de modo eficiente, mesmo se, para isso, o diretor teve de recorrer à inventividade, prolongando um plano mais do que usual, adotando um ângulo revelador, acrescentando uma música sugestiva ou sobrepondo uma imagem ou sequência a outra. Realismo emocional diz respeito à criação de um estado emocional adequado no espectador. A emoção, aí, bom, tá bom por aqui. Tem mais coisa aqui? Tá. Nesse ponto, é interessante chamar aqui a colega do Fernando, Mariana Baltar, né, que você citou ontem na sua fala, né? Na tese de doutorado da Mariana Baltar, ela investiga as perspectivas da possibilidade de existência de uma camada melodramática em alguns documentários brasileiros, incluindo os documentários de Eduardo Coutinho, né?
Por curiosidade, eu botei no contador de palavras lá do PowerPoint quantas vezes, quando eu vi o título da tese, eu abri, antes de começar a ler, eu contei quantas vezes a palavra música aparecia na tela, só a música, sem trilha sonora. São 66. Na hora que ela foi investigar, como a própria pergunta de pesquisa dela, né, a questão de pesquisa dela, levou ela, inevitavelmente, a observar, a ter que falar sobre a música o tempo todo, porque ela está presente nesses documentários e desempenhando um papel muito semelhante ao do melodrama. E aqui eu digo, não importa muito, isso é uma suposição também, gostei disso, viu? Você falou várias vezes essa questão, isso é uma suposição minha. Isso é uma suposição também, hein? Libera a gente da responsabilidade de afirmar. Que beleza, a gente supõe, não é uma tese. Independentemente de estar no mundo ou estar na pós-produção, mobilizar as emoções do espectador. Por exemplo, Coutinho mobiliza com música as emoções do espectador e trabalha as estruturas e formas dos documentários dele de uma maneira muito impactante com música do mundo, né? Outros não. Eu quero mostrar aqui Só concluir aqui a fala. É muito interessante essa tese da Baltar, viu? Ela é muito mais complexa do que isso que eu estou dizendo. Eu estou tirando um aspecto da fala dela, que flagra em Estamira, em um passaporte húngaro, ônibus 174, obviamente, em Peões, edifício master, a pessoa é para o que nasce. Ela vai flagrando como o documentário também faz uso de estratégias próprias do melodrama. Eu acho que até que a fala do Eduardo pode ser que tangencie isso, pelo que ele segredou para mim ali, algumas questões dessa natureza. Eu vou concluir rápido, para poder mostrar uma coisinha, dizendo o seguinte: filmes, sejam eles documentários ou ficções, ensinam, transmitem mensagens, discutem questões sociais e políticas, divertem, esgrimam no campo dos embates estéticos e produzem um amplo conjunto de efeitos. Filmes, entretanto, são obras que, via de regra, possuem também uma camada urdita no âmbito da poiesis, da criação, que tem como destinação o corpo e o coração do espectador, tirando essa expressão de uma fala de Chion. No caso dos documentários, o exame da música que neles opera parece conduzir um analista, inevitavelmente, ao coração do real, onde uma importante dimensão sentimental clama pelo seu pleno direito de existência. É isso. Enfim, eu estou colocando essas questões aqui, tomara que elas surjam aí durante o debate também, para esquentar um pouquinho esse tema. Muito obrigado, e eu vou passar a palavra para a próxima palestrante. Obrigado, Guilherme. Eu passo, então, a palavra agora à professora Jocely Pinheiro. Bom, essa fala é fruto de algumas experiências pessoais e, portanto, circunstanciais no campo da chamada antropologia audiovisual. Tanto no âmbito da pesquisa antropológica, em que há a produção de vídeo, quanto na docência, a partir de disciplinas voltadas para as histórias, teorias e práticas do filme etnográfico. Compreendo a trilha sonora como todo o conjunto de sons de um filme, música, efeitos sonoros, diálogos e comentários. Aqui eu parto do seguinte pressuposto, com isso em mente. Salvo algumas exceções que só confirmam a regra, o som, em especial o som não verbal, recebeu pouca importância na história do filme etnográfico. Por som não verbal, eu me refiro aos sons do ambiente natural e humano, os quais formam, nos termos de Schaffer, a paisagem sonora de um filme. Feita essa afirmação, eu aponto para uma recente mudança que desponta na prática contemporânea e na análise do filme etnográfico, e exploro, muito brevemente, as razões por trás dessa mudança. Por fim, exibo exemplos nos quais som não verbais são sistematicamente organizados a fim de intensificar a textura experiencial e conotativa do espectador. Então, eu começo com um episódio pessoal. Em 2002, quando cheguei em Manchester a fim de realizar um mestrado em antropologia, então chamado de antropologia visual, deixando de lado o áudio, havia inúmeros workshops voltados para o trabalho de câmera e de edição de imagens. O objetivo era nos dar o treinamento necessário para que, a partir de nossas próprias pesquisas, fôssemos capazes de produzir um filme etnográfico, de cerca de meia hora. Aprendíamos, então, sobre composição, enquadramento, fonte de luz, filtros, balanço de branco, bem como possíveis movimentos de câmera, dispositivos de estabilização e por aí vai. Éramos estimulados a antecipar situações de filmagem e suas possíveis complicações,
como no caso de um colega que iria trabalhar no chacoalhar constante de um barco de pesca artesanal no Caribe, no abafamento e na escuridão de uma sauna gay na Inglaterra, no burburinho caótico de uma cantina italiana ou em meio a tempestades de poeira no deserto africano. A preocupação era como a gente ia lidar, né, com essa captura de imagens nessas situações específicas. No que se referia à captação de som, o treinamento se limitava ao mínimo. Aprendíamos como manusear o microfone de lapela, sem fio, direcional, boom, e alguns poucos acessórios que nos auxiliavam na redução de certos ruídos indesejados. O tratamento mais especializado do som, ao final de todo o processo, e já na ilha de edição, era tarefa transferida para um técnico, o qual tinha por função operar milagres a partir de sua mesa de som, missão esta que era quase sempre impossível. A maioria de nós chegava com algumas sequências de imagens preciosas e pouco ou nenhum som ambiente capturado de forma independente. Como se não bastasse, a integridade das entrevistas e performances, com discursos e música, por exemplo, era frequentemente ameaçada por essa má ou incompleta captação de som. 10 anos mais tarde, me deparei com um cenário um tanto distinto. As turmas haviam crescido e agora podia optar entre diversos tipos de mídia: fotografia, fotografia aliada a registro sonoro, vídeo e até mesmo instalações que articulavam de forma simultânea texto, imagem, som e objetos da cultura material. Nesse novo cenário, o som havia adquirido uma importância fundamental. Isso se devia à explosão de interesses por questões relacionadas a corpo, corporalidades e sentidos, o que reverberou na dinâmica interna de alguns cursos de antropologia audiovisual. Se o retorno ao corpo, de forma mais enfática, tinha expandido o interesse dos pesquisadores pela combinação de texto, imagem e som, a discussão em torno dos sentidos e das sensorialidades dos sujeitos implicados na pesquisa teve por efeito desencadear uma mudança de status em torno da dimensão sonora do filme, agora pensada como veículo de experiência e significado para a antropologia. Aqui não se trata de uma questão meramente técnica, nem de custo, mas da criação de um consenso de que, se existe uma grande vantagem em se trabalhar com audiovisual nas ciências sociais, essa vantagem é justamente a de poder explorar o caráter sinestésico das imagens e dos sons, ou o cruzamento de sensações que a combinação entre ambos pode provocar. Muito já se falou sobre o fato de que os filmes etnográficos não são fundamentalmente verbais e, portanto, não se prestam a linhas de raciocínio da mesma forma que a teoria escrita faz. No entanto, possuem a qualidade sinestésica, que nos permite comunicar o sentido de uma experiência corporificada, a qual geralmente está para além das possibilidades do texto escrito. Aqui eu estou me apoiando numa série de autores que fazem uma discussão nesse sentido, como a Matthew Postman e o Peter Crawford, David McDougall, que foi citado ontem pelo Márcio Freire, a Sarah Pink e a Lara Marks, que fez um livro chamado A Pele do Filme. Então, filmes etnográficos têm a capacidade de recriar contextos específicos, dramáticos, em que forças culturais e sociais são, em última instância, expressas. Essa é uma citação do David McDougall. E, assim, esses filmes evocam um leque visual e sonoro, englobando gestos, expressões faciais e vozes, os quais, em geral, pertencem ao corpo, emanam ativamente do corpo e são, portanto, um produto do corpo. Tais filmes, para além da capacidade de evocar as experiências de vida das pessoas com que trabalhamos, nos possibilitam trazer à tona as nossas próprias experiências de pesquisador em campo, pois contêm uma riqueza de associações, igualmente pessoais, históricas e políticas. Esse debate, pautado por referências que aqui faço ao já citado antropólogo David McDougall, desde há muito ressalta o potencial trazido pela inserção da mídia audiovisual na antropologia, mas não logra êxito em elucidar a necessidade de um cuidado maior para com o som, em especial o som não verbal, que constitui tanto da nossa imersão cotidiana de um lugar e do nosso senso de ligação a um espaço e uma cultura. De fato, a história de produção e utilização de filme na antropologia, desde o seu início, que coincide com a fundação da antropologia moderna, mostra que a maioria de nós trabalhou de acordo com a rígida hierarquia entre imagem e som, com a imagem, claro, ocupando a posição predominante, que se deve, alguns dizem, a essa espécie de oculacentrismo que está presente, inclusive na máxima da nossa disciplina, né, para os antropólogos, que é a observação participante. Assim como a hierarquia entre som verbal e não verbal, de modo que tudo que não fosse fala e canto merecesse menos atenção. O antropólogo Paul Henley, no artigo intitulado Ver, Ouvir, Sentir, Som e o Despotismo do Olho na Antropologia Visual, e ele frisa esse visual justamente para dizer que, no próprio título da disciplina, o áudio é deixado de lado,
argumenta que, durante muito tempo, abre aspas, com poucas exceções, nem documentaristas nem antropólogos prestaram muita atenção no uso do som, seja na prática, no método ou na teoria. Se existia alguma discussão a respeito disso, afirma o autor, ela revolvia em torno ou do comentário verbal ou da música, com ambos sendo encarados com suspeição, pelas razões que o Guilherme já colocou aqui, pois as palavras pronunciadas pelos protagonistas ou pelo narrador eram muitas vezes tomadas como excessivas e pouco apropriadas a um meio que é primariamente visual. Aliás, agora vem a referência ao teu trabalho. Enquanto que a música, a não ser que fosse diegética, era muitas vezes tida, nos termos de Jean Rouch, como uma espécie de ópium do cinema, ou, pior ainda, como uma forma de imperialismo cultural. Isso é curioso, pois, quando voltamos à nossa escuta para a opinião daqueles que trabalham com cinema de ficção, nos deparamos com o fato de que, para alguns, o som é tão importante quanto a imagem, enquanto que, para outros, o som é mais visceral do que a imagem e desempenha um papel particularmente importante na comunicação de uma experiência de mundo, que se quer evocar na tela e através dos amplificadores de som. Uma experiência que é carregada de sentimento e que vai além das operações cognitivas presentes na percepção visual. Resgato aqui alguns desses comentários, cuja natureza é condensada na epígrafe com que Paul Henley inicia o seu artigo, em que Robert Bresson, também já citado pelo Guilherme, diz o seguinte: o ouvido vai mais em direção ao interior, o olho em direção ao exterior. O som é assim pensado como lugar da visceralidade, da proximidade, da intimidade, das emoções e até mesmo do tato. O momento mais emocionante é o momento em que eu adiciono o som, é nesse momento que eu estremeço, diz Akira Kurosawa. Helen Van Dogen, editora do clássico Louisiana Story, de Robert Flaherty, afirmou que imagem e som, até um certo grau, têm uma composição própria, mas, quando combinados, formam uma nova entidade. Para a editora, imagem e som estão tão estreitamente fundidos que cada um funciona através do outro. Não há separação entre o que eu vejo na imagem e o que eu ouço na banda sonora. São palavras dela. Há o que eu sinto, o que eu experiencio, por meio da combinação total de imagem e som. Coppola vai um pouco além ao dizer que o som é pelo menos a metade do filme. Já David Lynch acredita que, em algumas cenas, o som é praticamente 100%. É a coisa que adiciona emoção, diz ele. É o que dá o tom, o que move as coisas, o que cria um mundo maior. No filme etnográfico, esse reconhecimento da importância que o som tem nas nossas vidas, inclusive como meio de acesso e produção de conhecimento, traz a possibilidade de aprofundarmos a densidade das descrições etnográficas a que nos propomos, podendo reforçar a compreensão dos espectadores acerca das experiências apresentadas no filme, assim como intensificar a proposta de interpretação de que lançamos mão enquanto realizadores. Isso eu estou fazendo referência ao próprio argumento do Paul Henley nesse artigo que eu citei. São efeitos imbricados que dificilmente podem ser pensados de forma separada, mas é justamente a consciência acerca das possibilidades trazidas pela atenção que se dá ao som, seja no filme etnográfico, seja nas recentes etnografias sonoras, que agora resulta numa proliferação de publicações e trabalhos voltados para o assunto, e que explica o cenário de mudança que antes mencionei, 10 anos após eu iniciar o mestrado em antropologia. Se tivéssemos mais tempo, eu iria comentar um pouco acerca dessa bibliografia e expor comparativamente o uso do som por diversos autores, indo desde as narrações de Margaret Mead nos filmes que fez com Gregory Bateson, passando pela evolução interna, a trajetória de John Marshall. O John Marshall trabalha durante mais de 50 anos com determinada população e você vê a evolução no interior da própria carreira dele, inclusive na forma como ele lida com o som. Timothy Ash e as distintas vertentes de Robert Gardner, que Serafim comentava comigo ontem sobre o filme Pássaros Mortos, que tem uma locução excessiva, uma narração considerada muitas vezes absurda, porque ela pretende explicar o que se passa no interior da cabeça de alguém, que é muito distinto do uso de som que ele faz no filme Forest of Bliss, que ele trabalha praticamente sem comentário qualquer, sem texto oral, e o som entra em cena para, de fato, adicionar uma série de informações contextuais e de uma forma metafórica, inclusive. É muito interessante ver esse filme. E veria também o trabalho de Jean Rouch, de David Judith McDougall, de Kim Longinotto, que aparece aqui nesse vídeo que Guilherme mostrou, de Tri Minh Ha, que foi citado ontem pelo Márcio Freire, até chegar ao trabalho de colegas, jovens realizadores, que hoje invertem a lógica fazendo filmes sobre som, a partir do silêncio e dos ruídos cotidianos de um determinado lugar,
como no caso de uma colega minha que fez um vídeo sobre a Biblioteca Central de Manchester, em que o filme era fundamentalmente sobre a dimensão sonora de estar nesse espaço, nesse ambiente, o que os ruídos representavam, né? A obrigatoriedade do silêncio. E também um filme feito por essa mesma colega sobre o ritmo de trabalho num povoado camponês no interior do Japão. Ou então pessoas que, ousando ainda mais, fazem experimentações como a de um colega que articulou uma colagem de fotografias de ambientes com gravuras de pessoas engajadas em intercurso sexual e uma sequência de áudio com sons locais. Uma articulação que está muito em voga agora nos cursos de mídia, antropologia sensorial, mídia sensorial, em que você joga criativamente com as impossibilidades de fotografar ou de filmar pessoas em determinadas situações que as colocaria, ou que traria uma série de problemas éticos para o antropólogo. Então, tudo isso fruto da pesquisa, no caso desse meu colega, sobre encontros amorosos e sexuais numa área urbana da Inglaterra. A lógica que permeia esses trabalhos de antropologia sensorial é, em parte, semelhante àquela que orienta David McDougall, para quem o filme tem uma multidimensionalidade que nos dá a chance de explorar a estética social, já que traz consigo o poder de evocar não só o domínio visual dos sujeitos, mas também o domínio aural, acústico, verbal, temporal, e, através da associação sinestésica, o táctil. Em parte, também segue a inclinação crítica do antropólogo que alguns de vocês devem conhecer, o Lucian Taylor, que lidera o Laboratório de Antropologia Sensorial da Universidade de Harvard, para quem a maior parte da escrita antropológica e do filme etnográfico, com a exceção de alguns trabalhos admiráveis, segue completamente desprovida de experiência emocional e sensorial. Na opinião de Lucian Taylor, para de fato preencher essa lacuna, é preciso levar tanto o etnográfico quanto o sensorial a sério. Então, eu termino essa fala com 3 exemplos de filme onde eu considero que essa tarefa, se ela não é realizada por completo, ela é sinalizada como sendo de importância fundamental para o autor. O primeiro filme vai ser a que, na conferência de abertura desse evento, o Bill Nichols se referiu, que é o Sweetgrass, e ele se referiu de uma forma muito elogiosa como sendo uma espécie de obra mestra, assim. É desse antropólogo Lucian Taylor. Eu não tenho um filme, então o que eu vou mostrar aqui é um trailer, mas dá para vocês terem ideia. O segundo também é do Lucian Taylor, é chamado Leviatã. Esse primeiro é sobre uma espécie de jornada que se faz no interior do próprio Estados Unidos. O segundo, o primeiro fica mais evidente porque é um trailer. No segundo, é só um trecho inicial do filme que se dá num contexto de pesca. Ele vai e passa um período. Esses 3 filmes que eu vou mostrar são um bom exemplo de casamento entre cuidado com a imagem e o som, que refletem, na verdade, uma certa concepção do que o som e a imagem significam, como dentro da própria antropologia. Que eu estou querendo dizer, não é simplesmente a questão de fazer um filme bonito, perfeitinho, como se falou ontem, se discutiu, mas é porque eles acreditam que, de fato, essas escolhas implicam numa determinada possibilidade de se continuar fazendo o filme etnográfico de uma forma que realmente se explore o potencial que essa mídia traz, a mídia audiovisual. E o segundo, então, se passa nesse barco de pesca, em que as 2 pessoas que estão realizando, a pessoa do som e quem está filmando, sofrem horrores, com o chacoalhar do barco, com a umidade, o frio, o vômito. Eles consideram que é quase um filme de horror, por conta de toda a realidade, o sangue, os peixes e tudo. Vocês vão ver isso no início. E o terceiro é o filme Terras, da Maya Darin, que é a filha do Silvio Darin, que eu tomei conhecimento de que existia porque o pessoal da revista American Anthropologist me pediu para resenhar como sendo um filme de significância, de importância para o pessoal desse grupo de antropologia que está discutindo lá na reunião da Associação Americana de Antropologia, como avançar, como ir além dos modos já conhecidos aí de realização do filme etnográfico, que, para muitos, são modos insatisfatórios. Então, embora ela não seja uma antropóloga de carteirinha, eu acho que o filme dela é extremamente etnográfico, dentro da minha visão de filme etnográfico, que é bastante liberal, e esse é o que eu vou passar mais trechos, porque eu tenho o filme inteiro, eu queria mostrar uma parte do começo, do meio e do fim. Quando fui convidado para falar sobre som no documentário, eu fiquei pensando com meus botões de... Será que tem som no documentário? Não. Será que isso existe?
Ou será que existem? São obras que trabalham de maneiras diferentes o uso da relação entre imagem e som, sejam elas ficcionais ou não ficcionais, né? Aí, relendo lá o Bill Nichols também, vamos todos reler o Bill Nichols, na final o cara passou por aqui, né? Ele tem um texto sobre som, um documentário, que ele começa falando do princípio dos filmes dos anos 30, que tinha um caráter, abre e fecha as aspas, na visão de hoje, mais experimental, não, mas uma visão que a gente tem, que a gente botaria hoje para os filmes, mas não nos anos 30. Não. Tem aquela coisa maravilhosa que eu adoro, com o entusiasmo do Vertov, não, que é o mais brilhante uso contrapontístico que eu já vi, mas é um contraponto que se encontra na harmonia na hora da internacional. Ele vai jogando sobre essa relação imagem-som, né? E aí o Nichols é muito claro que depois, quando quem vai fazer um standard e quem vai começar a experimentar usos de som, pensando como trilha sonora, ou seja, voz, música e efeito, voz, música e ruído, né? É a ficção, e ela que cria as normas, ela que cria os standards, né? Enquanto o documentário se preocupa, em primeira instância, muito mais na questão da voz, né? Então, depois dessa primeira fase, a segunda fase que ele coloca é a fase de voz de Deus, depois é a fase do cinema direto, depois é a fase do discurso direto, depois é a fase do autorreflexivo, ou seja, é tudo baseado na voz. São filmes onde a voz é o elemento principal e todo elemento do discurso é feito sobre isso. Enquanto isso, os filmes de ficção já tinham criado algumas normas do cinema clássico, do uso de imagem e som. Então, a norma, por exemplo, de aquelas funções principais do som dentro da relação audiovisual. Função número 1, dar continuidade àquela imagem fragmentada. A imagem pode pular para onde ela quiser, mas o som tem que ser estável. Ele não pode... Se a câmera está aqui, vai para um plano geral e vai para as costas do personagem, a voz dele é plana. Mas a câmera pode fazer o que ela quiser de movimentos, né? Função número 2, dizer onde ver a imagem. Função número 3, dizer como ler a imagem, essa coisa toda, né? E depois o próprio cinema de ficção foi se libertando disso, quer dizer, algumas pessoas foram quebrando essas normas clássicas e foram tirando aquela função básica que você tinha da formação dos elementos sonoros, ou seja, a voz como elemento semântico, o que traz o discurso verbal, o que te explica a história, a situação dos personagens, a música como emoção, né? E o ruído como topográfico e temporal, diz onde você está e em que lugar você está no espaço e assim por diante, né? E algumas pessoas começam a quebrar essa norma, só que aí, da mesma maneira, se tratam de filmes. Alguns filmes de ficção quebram essa norma, alguns filmes de não ficção quebram essa norma. Alguns filmes trabalham sobre um código que você aceita como clássico, e alguns filmes de não ficção também. A história da música, por que não música sobre as vozes? Isso é a norma clássica de som para documentário, cara. Documentários são imparciais. Se você bota a música sobre o cara dando depoimento, você vai estar dirigindo o seu espectador a uma emoção. Isso é proibido pela norma clássica, né? Então, você tem um discurso formalizado, uma organização formalizada, mas os últimos filmes que eu fiz, por exemplo, como... Últimos não, mas uns filmes que eu fiz há uns anos atrás como de ficção, como sound designer, né? Teve uma série de 3 filmes seguidos, cujo briefing que eu recebi do diretor era exatamente o mesmo, que era... eu quero que o meu filme soe tão verossimilhante, mas seja, na verdade, tão verossimilhante, que as pessoas consigam confundi-lo com um filme documental. Eu quero que se crie uma verossimilhança tão grande quanto para ter uma cara de não ficção, né? Então, os 3 filmes que eu fiz, que foi divertido, que foi um atrás do outro mesmo, e os 3 com o mesmo briefing, era o Contra Todos, do Roberto Moreira, depois o Antônia, da Tata Amaral, e aí o No Meu Lugar, do Eduardo Valente.
né? Que são 3 filmes que trabalham com esse código. Então, como é que... São todos bons diretores. Bom diretor, eu gosto de trabalhar com bons diretores, aqueles caras que têm um conceito muito claro, e aí eles usam uma equipe inteira para fazer com que aquele conceito cresça, né? Então, e aí vamos lá estudar, vamos trazer os códigos do cinema de não ficção tradicional para dentro da ficção e ver como isso funciona. E qual é o primeiro código que você tem disso? Não música. Não música, não diegética. Né? A voz como elemento espacial, ou seja, o uso de microfones aéreos. Né? Por que microfones aéreos? Porque, além da textura musical da voz, você tem a textura dessa voz que reverbera no espaço. E essa reverberação no espaço é tão importante para mim como sonoridade de verossimilhança àquela imagem do que qualquer outro elemento. Faz parte desse elemento. Então, sempre trabalho com microfones aéreos, de preferência trabalhando com um único microfone, né? Trabalhando naquela regra de vez em quando, eu me dou a liberdade de apresentar o aparato, que essa é uma outra regra do código do documentário. O documentário, o microfone pode chegar atrasado, né? Ao contrário da ficção, que ele tem que estar sempre no eixo, o brilho tem que ser igual, você não pode ouvir o microfone vacilar dentro de um personagem. Esse código que o documentário permite. Então, é um microfone que procura o som, como no som documentário, que, afinal, o grande charme para a gente que faz documentário é a não rigidez, é sempre a procura daquilo que se vê e a procura daquilo que se ouve. Então, assim como a câmera procura o que olhar, o microfone procura o que ouvir, né? E, às vezes, um estímulo sonoro leva o microfone e a câmera vai junto. Não é só a regra que a câmera, o microfone que segue a câmera, mas é um jogo, realmente, entre câmera e técnico de som. Né? Então, poder ter um som direto que erre, no sentido clássico da ficção. Não música, um som direto que erre. Um som direto que seja sujo, que não precisa ser 100% inteligível, né? E muito ruído ambiente gravado no local. Por exemplo, o Duda Valente, no meu lugar, ele queria essa estética de filme quase não ficção, né? E é um filme que acontece muita coisa em off, tem muita ação que os personagens saem de cena, fazem coisas e voltam para dentro de quadro. Então, no cinema tradicional, o que você faria? Você grava a cena, tudo bem. Aí, depois do filme, que você vai começar a editar o som do filme. Na hora que você vai editar o som do filme, quando o cara sai de cena, vai dentro de um estúdio, faz todo o foley, todo o ruído de sala daquela sequência, aplica no filme e está lá. Mas a ideia é a busca da verossimilhança, a busca da realidade. Então, a gente conseguiu, como o filme tinha isso como proposta, e o Duda é um cara que pensa som também, a gente tinha, na escala do dia de filmagem, captação de áudio do ruído off na locação. Então, o cara sai de cena, tudo bem, volta para a cena, o microfone continua lá, a ação acaba. Acabou a ação, equipe de foto, equipe de arte, equipe de todo mundo vai passear, dá um tempo lá fora. A equipe de som, ok? Um microfone aqui onde a câmera ficou, um microfone apontadinho para a cozinha, onde o cara entrou, só para ter um pouco de ganho. E refaz a cena naquela locação, com aquele espaço acústico, naquele momento, dentro daquele tempo, com ação em off. Para que você mantenha uma coerência acústica entre o que está dentro e o que está fora de cena. E são recursos que você vai levando do documentário para dentro da ficção, para ganhar essa camada de verossimilhança, né? E é muito bacana você ver o retorno disso agora nesses 2 últimos exemplos, no Leviatã e no Terras, né? Que é o exemplo, é o caminho oposto, né? Quer dizer, me fez lembrar Lucrécia Martel. É um uso sensorial de som a partir de elementos realistas, elementos da locação que estão na imagem. Não obrigatoriamente todos são vistos, mas faz sentido que você ouça aquilo pelo que a imagem te traz. E você pode usar esses elementos sonoros com elementos sensoriais, por um uso sensorial mesmo, né? A Lucrécia é uma pessoa que pensa
a criação audiovisual de uma forma normalmente invertida do padrão, que é ela primeiro pensa numa estrutura sonora e sobre essa estrutura sonora ela aplica imagens. É assim que ela faz os filmes dela. Mas você começa a ver, então você tem, tanto em um quanto outro som, você vê que toda essa estrutura sonora é de manipulação de pós-produção, sem a menor sombra de dúvidas. Por exemplo, se você pega o comecinho daquela sequência, o comecinho da sequência onde você tem toda a parte de campo, e aí tem essa jogada genial de ir para o asfalto, com o mesmo buraco da parte da terra, onde você faz uma passagem rápida e inteligentíssima, e aí você ouve o som da moto em off, que te traz a cidade, e aí você corta para a cidade. Mas quando você corta para a cidade, o que você tem? Uma moto que passa, uma outra moto atrás, depois você tem uma moto atrás de uma Kombi, a Kombi passa, a moto fica, atrás da moto que fica tem uma lambretinha, e assim por diante. E o que você ouve? Você ouve aquilo que está em primeiro plano da imagem, ou seja, a moto do primeiro plano, a Kombi do primeiro plano. Se você botar um microfone lá e gravar aquilo como um som verossímil, som de verdade, não vai soar assim. Vai soar uma confusão de motores. Assim, você não vai ter clareza de leitura de nenhum dos sons que existem. Então, ela manipula o elemento sonoro do filme dela de não ficção, da mesma forma que eu manipulo o elemento sonoro num filme de ficção ou num filme de não ficção. Eu escolho o elemento da imagem, eu gravo aquele som fora, quer dizer, gravado no local, vou lá, pego a motinho, levo num canto que seja mais silencioso, gravo aquela moto, porque tem aquele motor, que é daquele lugar, mas depois eu aplico de uma forma narrativa, ou de uma forma sensorial, da forma que eu quero pensar o filme. Se você pensa a sequência da chuva, que você tem até um corte bruto entre o primeiro barquinho que passa, tem um barquinho menos toque-toque, depois tem um barquinho mais toque-toque. E ela usa um corte seco para passar de um barquinho para outro. O barco tem um corte seco dos seus motores e uma diferença de timbre entre os dois motores, mas a chuva lá está contínua, unindo todos os planos, sem corte nenhum. Aí você fala, cara, essa é manipulação de pós-produção. Então, acho muito difícil você fazer qualquer discurso hoje onde está a sonoridade ou a criação sonora, a estética sonora do documentário, onde está a estética sonora da ficção. É claro que você tem separações muito grandes entre os documentários de TV baseados em entrevista, que aí sim é voz, 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 vinhetinha com música. Voz, 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 paisagens de campo com musiquinha. Voz, 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 e assim vamos por diante. E, de vez em quando, um ruidinho assim, sobre a música, você bota a motinha, o cavalinho, mas é um som que te guia a imagem, que você consiga ler aquela imagem mais rápido, com a música unindo, dando caráter emocional. Você tem essa estrutura, como você tem a estrutura da ficção, que é música 95% do tempo contando a história para você em terceiro plano de som. Às vezes ela vai para primeiro para te chamar a atenção sobre a ação, depois ela volta lá para terceiro, você nem ouve. Depois, quando passa o fim do filme, tem aquela lista de canções que passam no filme, você falou, aonde? Porque estão mixadas em quarto, quinto plano, mas está lá dando tempo, lá dando emoção, está lá dando ritmo, e assim por diante. Voz em primeiríssimo plano e ruídos de efeito em primeiríssimo plano. Mas, quando eu pego o discurso com a Antônia, por exemplo, o discurso com o Valente e o discurso com que eu criei de som para o Roberto Moreira, ele é o mesmo discurso que está no Leviatã e é o mesmo discurso que está no Terras. O formato, a sonoridade final e assim por diante. A forma de trabalho é a mesma, porque são filmes que procuram alguma coisa no seu espectador, querem gerar algum tipo de informação e algum tipo de emoção, e, para isso, se utilizam de armas que não são tão específicas da ficção ou da não ficção. É por aí que eu estava andando. E aí, a gente também tem que trabalhar contra os nossos próprios preconceitos. Eu achei muito engraçado. Guilherme é um músico, então eu estou acostumado com isso.
Eu acho muito engraçado quando um músico fala que não tem música nem voz, tem silêncio. Né? É um conceito de músico, né? Mas não é um conceito só de músico, é um conceito de muito cara que faz esse tipo de cinema documental, de discurso direto, com pequenas intervenções musicais. Ele não pensa em qualquer outra capacidade de interpretação daquele mundo que não seja a música ou a voz. Qualquer coisa que não seja a música ou a voz é a ausência de som. Né? Por isso, e isso esse é um formato, na verdade, até... Se você pensar em ficção, especialmente a ficção brasileira, né, ela é muito baseada também na voz. Né? A ficção, a grande parte da ficção brasileira, a maior parte dela, ela vem, principalmente hoje em dia, de uma grande camada de telenovela, né, que, por sua vez, vem do rádio. E tanto a telenovela quanto a radionovela, elas têm o mesmo princípio, que tudo é dito pela palavra. Né? Porque parte do princípio que a pessoa não está olhando aquela imagem. Ela está na cozinha, está lendo jornal, está fazendo alguma coisa. Quando ela ouve alguma coisa que lhe interessa, ela baixa o jornal e olha para a TV. Esse é o princípio de construção de um texto de telenovela, que é o princípio de radionovela, na verdade. Então, você parte de um princípio onde ela é vocofônica. Ela tem que dizer tudo o que está acontecendo, até para levar o espectador à leitura da própria imagem. Né? Então, essa coisa de chamar silêncio para a ausência da música e da voz é um conceito que é muito comum no nosso universo audiovisual. Você poder trazer um mundo todo um conceito de mundo, todo um conceito de representação, de ideias, com outras sonoridades que não sejam da música e da voz, é algo que se engatinha ainda, como pensamento audiovisual. Não? Eu estava aqui... pensando aqui com os botões. Vamos voltar aqui. E tem outra coisa ainda que fez nos aproximar, mais ainda como forma estética, de criação de design sonoro e de produção mesmo da sonoridade, que é o Dolby Stereo. É o Dolby Stereo, não, o Dolby Digital, é a estereofonia. Né? Com a questão da estereofonia, o que acontece? Enquanto um documentário ele se mantinha monofônico, você conseguia sair da voz, da caixa da voz para o ruído, ou da voz para a música, de uma forma muito mais delicada, né, muito mais fluente, do que quando você vai para o pensamento estereofônico. Por quê? Quando você está no pensamento estereofônico, a voz domina a caixa do centro. Né? Você tem 3 caixas atrás da tela, o centrão é da voz, é o espaço da voz, na ficção ou na não ficção, não me interessa. Mas esse é o código que você tem hoje de estereofonia. O centro é o espaço da voz. Então, partindo-se do princípio que você tem uma voz de um cara dando depoimento ou qualquer coisa assim, você está usando a caixa do centro. Aí você vai querer uma sequência que seja muito mais sensorial, como essa sequência que a gente viu do Leviatã e do Terras. Para elas poderem funcionar com a grandeza que elas estão desenhadas, elas precisam ocupar o espaço inteiro de som da tela. Ou seja, elas se abrem para a caixa da direita e para a caixa da esquerda. E você envolve o seu espectador com uma força sonora que lhe dá uma outra força à imagem. Né? Só que, se você mantiver apenas o depoimento na caixa do centro, com aquela voz da caixa do centro, e aí, na hora que entra a música ou que entra os ruídos, você faz com que o som abra para a direita e para a esquerda, o seu filme vai virar uma sanfona na tela. Porque ele vai ficar centro, centro-direita, esquerda, centro, centro-direita, esquerda, centro, né? E que vai ser uma coisa insuportável, que vai perder o vínculo do seu espectador com a obra. Você vai ficar mudando o formato a cada 5 minutos, 10 minutos. Então, isso te obriga ao quê? Isso te obriga a pegar um som que espera-se que o técnico de som direto daquela entrevista tenha feito daquele local, que tenha o mesmo timbre que tenha por trás da voz daquela pessoa, e colocá-lo na caixa da direita e na esquerda também durante a entrevista, para manter uma estabilidade de fundo de tela, né? Que é o que você faz em longa-metragem de ficção também. Você também usa uma estabilidade de ambientes pelas 3 caixas e deixa a voz na frente. Né? A diferença é, algumas ficções que querem esse cuidado de verossimilhança,
também fazem um grande arquivo de sonoridades local. O Antônia, eu tenho horas e horas e horas mesmo de som de como soa a vida Brasilândia, que é onde se passa a ação do filme. Eu tenho horas durante o dia, horas durante a noite. Eu tenho muitos elementos sonoros de formação da Brasilândia, que me permite essa reconstituição quase fidedigna da sonoridade da Brasilândia. Claro, você sempre tem um caráter narrativo, você tem uma cena que está contando uma história, você vai forçar ou não alguns elementos dramáticos para que aquela narração aconteça. Aí estamos na ficção, no universo da ficção. Não. Mas a sonoridade em si não difere muito do trabalho que eu fiz, por exemplo, um documentário que eu fiz para Santa Catarina, que chama Seu Chico, não? Que é a história do último alambique movido a vaquinhas que tinha em Santa Catarina, e um senhor que fazia a pinga dele lá. Que o meu procedimento de trabalho foi absolutamente idêntico ao meu procedimento de trabalho de um filme de ficção. Não? Porque ele é um filme estereofônico, com sequências de ruídos, de criação de espaços, de criação da mata que envolve todo o Seu Chico, da relação dele com a mata, e assim por diante, da mesma forma que eu fiz a relação das 4 garotas do Antônio com a vida Brasilândia. Não? Aliás, está pensando até nessa coisa de etnográfico. É muito engraçado. Há muito tempo atrás também eu fiz um filme com o Jean-Claude, que é a representação de São Paulo a partir dos cinemas. E como você recupera a imagem da cidade a partir da imagem da ficção. Não? E eu estava pensando também, como alguns filmes, como os filmes da Tata, permitem que você faça isso via sonora. Se você quiser, claro que vai sempre ter um caráter narrativo, porque tem uma história que está acompanhando isso, essa não é a ideia do filme, mas lá está a sonoridade da Brasilândia em 2005. É assim que a vida Brasilândia soava de verdade. Não? Então, dentro desses padrões, eu não consigo realmente pensar que exista uma estética pura documental. Não? Eu consigo pensar que existem relações estéticas diferenciadas entre filmes, que têm objetivos diferentes, sejam eles de ficção ou de não ficção. Mas a técnica é a mesma, o pensamento é o mesmo, não? A forma da criação, não? E assim por diante. Agora, só de brincadeirinha mesmo, que aqui o tempo vai-se. Eu estou aqui com o meu relógio, que eu me perco bonito. Eu vou. E é muito engraçado quando você fala em antropologia sensorial, que é essa forma, não? E eu penso nos filmes da Lucrécia Martel. Não? E eu penso na Lucrécia Martel. Lucrécia Martel é uma cineasta argentina que eu idolatro, assim, minha deusa, essa coisa toda. Ela trabalha com filmes que são 100% sensoriais, absolutamente sensoriais, mas com elementos sonoros naturalistas, verossimilhantes. Então, aí fica é muito estável a linha de onde as coisas se modificam. Não? Mas aí, só brincando algumas coisinhas, mas é só de brincadeira mesmo. Eu adoro essa coisa do Coppola. Eu já ouvi vários diretores chegarem para mim e falar: meu filme é 50% som, 50% de imagem. E aí eu pergunto para ele: qual o seu orçamento? Que eu descubro que é 90% de imagem e 10% de som. Não. Não, mas tem pessoas que realmente conseguem... São pessoas que, normalmente, que têm esse pensamento sonoro articulado, no filme de ficção ou não ficção, que sabem também que, para isso poder acontecer, você poder ouvir além da voz... Agora, eu estou ao contrário do seu texto. O meu texto é o além da voz. Não? Para você poder trabalhar além da voz, você precisa de um espaço que a voz não ocupe. Para você poder trabalhar com camadas de sonoridades, som requer tempo, não tem jeito. A quantidade de imagem que pode ser curta e rápida de leitura, som para poder acontecer e você poder interpretar o que está... Para ele poder ser interpretado, ele requer de tempo. Você não faz o estilo de som, você faz estilo de imagem. Eu consigo ler uma imagem parada e eu defino aquela imagem inteira. Para poder ouvir um som, eu tenho que dar play. Não? Então, para eu poder entender como funciona o espaço sonoro,
que seja representativo para mim no que eu estou contando, eu preciso de tempo desse espaço como sonoridade. Para isso poder acontecer, eu preciso da ausência da voz. Né? É fundamental. Então, coisas que são muito vocofônicas são muito complicadas de se trabalhar em estruturas, qualquer outro tipo de estrutura sonora, porque elas não dão espaço físico para isso. Né? Mas são essas considerações, são essas brincadeiras de que é muito engraçado você ver hoje aceitar e pensando em voz não como discurso, não como semântica, mas pensando em voz como sonoridade. Né? O cinema de ficção hoje que aceita o erro e então revela seu aparato, mesmo que sutilmente, e o cinema documental que não aceita esse erro, que eu já ouvi muito também ao contrário. Né? Já vi o diretor tendo vontade de dublar ator porque ele é quase inaudível. Né? E eu conversei o cara, não, cara, o som é mal gravado, bota a legenda, mas eu preciso dessa sonoridade para poder ganhar a verossimilhança. Bota a legenda na sua própria língua, tudo bem, né? Porque você não teve espaço de criação, espaço de trabalho. Né? Então, basicamente, assim, eu não sei se o meu tema é ouvir o documentário, mas o meu tema é mais ouvir filmes. Né? Como esses filmes se comportam e, a partir daí, discuti-los como formações audiovisuais. Eu trouxe até brincadeirazinhas aqui, mas eu não vou nem passar, porque aí também vai abrir para outros. Eu trouxe pedaços do Antônia, trouxe pedaços do No Meu Lugar, etc. e tal. E eu trouxe uma outra brincadeira, que é a oposição do discurso aqui, que é um documentário, o penúltimo documentário que eu fiz, que é o Dossiê Rebordosa, que é um documentário, não sei se todo mundo já viu, é um documentário sobre a Rebordosa, do Angeli. Ele é um documentário, porque são entrevistas com o Laerte, com o Angeli, toda a equipe. Hã? O documentário está na voz. Exatamente. A parte do documental está na captação da própria voz. E depois ele fez toda a parte de animação em cima, né? Tipo Creatures Comfort. Né? Deve ter uns 4 anos, por aí. Deve ter uns 4 aninhos. É bem divertido, é um filme muito bacana, né? Bem legal. E aí tem uns créditos muito simpáticos, onde explica todo o esquema. Mas é um documentário realmente por que o Angeli matou a Rebordosa. Né? Que a personagem começou a crescer demais, esse tipo de coisa. Mas e esse aqui é uma brincadeira, porque aqui é exatamente o oposto. Né? A verossimilhança está na voz, não mais na imagem. É isso. Eu só gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, né, aos participantes da mesa pelas contribuições, que eu acho bastante interessante, que complementam, de alguma forma, as mesas de ontem que aconteceram na Facom. A Amaranta trouxe, né, recupera um cineasta que eu acho assim, importantíssimo e pouquíssimo conhecido, infelizmente, ainda no Brasil, o Pierre Perrault, né, que, apesar de termos uma mostra que aconteceu esse ano, ele ainda não é muito conhecido, e trouxe um filme maravilhoso, Pour la suite du monde, esse trechinho que ela nos mostrou, e essa ideia da palavra falada. Logo depois, o Guilherme trouxe já uma relação mais com a prática, né, do cinema e da relação mais como se trabalha, né, a música, sobretudo, no cinema documentário, né, e, sobretudo, também com as falas, né, do Jobert e do Bresson, ou seja, muito bem calcionado. A Jocelyne traz a questão do cinema antropológico, etnográfico, né, um subgênero, digamos, do documentário, e que o Eduardo Simões vai, de alguma forma, mostrar que tudo isso não passa de uma ficção. Ou seja, aí a gente retoma a uma discussão de ontem, né, que todo filme todo documentário é uma ficção, ou toda ficção é um documentário. Pouco importa, né, o vai e vem aí é constante. Com certeza, os dois utilizam-se dos recursos da linguagem cinematográfica. E é nesse sentido que eu acho que foram muito bacanas, né, e complementares, de alguma forma, essas falas, para nos fazer pensar sobre o cinema e, eu ouso ainda dizer, o documentário, né? E ele traz aqui esse último exemplo bastante interessante da Rebordosa,
onde o som justamente é o elemento documental do filme, né? A parte sonora do. Então a gente vai terminando por aqui a nossa mesa. Eu agradeço a presença, né, dos integrantes aqui que contribuíram significativamente, né, para o debate, como do público. Obrigado a todas e todos.